Fala, povo de Deus, é com muita alegria, é com muito prazer que nós estamos aqui novamente para trazer aqui uma palavra, uma mensagem de Deus para a tua vida, para o teu coração, para trazer renovação, força espiritual, transformação, um alimento do alto, um alimento de Deus para lhe abençoar em nome de Jesus. E já aproveita a oportunidade para agradecer cada inscrito no canal. Já passamos ali um pouco mais de 800. Eu creio que daqui a alguns dias nós já vamos estar chegando a mais de 1000 inscritos. Graças à sua ajuda no compartilhamento, quando você deixa um like ali, coloca um comentário, você está cooperando e nos ajudando a espalhar o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade, fazendo com que as pessoas conheçam mais Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E aproveitando, se você não é inscrito, já tem até acompanhado os nossos canais, se inscreva, não esqueça de ativar as notificações do sininho e deixar aquele like para dar aquela força especial para o canal, tá? PR Wagner Souza. A nossa palavra de hoje vai falar sobre resiliência e perseverança. Perseverança, resiliência, né? E eu quero que você fique muito atento, porque essa é uma palavra muito forte. Foi no passado, é hoje e será no futuro. Porque nós que já estamos na igreja há alguns anos, a gente vai vendo que existem muitas pessoas que não têm resiliência nenhuma, que tem muitas pessoas que tudo elas largam, elas abandonam no meio do caminho. E isso é ruim, é péssimo. Isso só vai fazer com que a pessoa não viva. Lógico que é muito da pessoa, mas também ali tem a mão do diabo, tem a mão do demônio, que não deixa a pessoa, levando para o lado natural, lado desse mundo, né? O diabo não deixa a pessoa terminar os estudos dela. Ela entra no curso, larga no meio, ela começa a estudar no início do ano, depois para, ela começa uma faculdade, para, começa a ler um livro, para, aí trazendo para o lado espiritual, ela começa a fazer um jejum, quebra, ela fala que vai fazer um propósito de oração, quebra, ela não consegue, ela fala, não, agora eu vou ficar firme com Jesus, vem 1, 2 semanas, depois para, ela não consegue perseverar, ela não tem aquela resistência para ficar firme ali, porque a fé, ela produz a perseverança, e a perseverança vai fazer com que nós sejamos perfeitos. Isso está escrito lá em Tiago. Olha, a fé produz a perseverança, a paciência, a fé produz a paciência, que é a perseverança, né? Está ligado ali, a perseverança. Se eu estou perseverando é porque eu estou conseguindo ser paciente. E aí Jesus diz que ali o nosso caráter vai sendo formado. Mas o que acontece? Acontece coisas pequenininhas hoje, coisas tão simples, e as pessoas, elas já jogam a toalha, retrocedem, olham para trás, abandonam a Deus, abandonam a casa de Deus, abandonam os seus irmãos, abandonam a sua irmandade. Mas por quê? Porque essas pessoas ainda não entenderam. Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Vamos ver isso? Tá em Lucas, é o texto base aqui, né? Lucas 24, a partir do 46. Diz assim: e disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí olha agora o que ele fala. Ficai, porém, ele está dizendo, ó, eis que sobre vós, agora, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que acontece? Jesus, ele dá ali uma instrução: ficai em Jerusalém, até que do alto todos vocês sejam revestidos de poder. Vamos ver algo aqui que Jesus fala, só para vocês entenderem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 6, diz assim: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então vamos lá. Então Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E lá na carta aos Coríntios 15, 6, depois que Jesus ele ressuscita, ele morre, tem o sábado de aleluia, o domingo da ressurreição, e aí Jesus ressuscita e ainda passa 40 dias aqui nessa terra. E a Bíblia diz que ali mais de 500 irmãos, porque fora os apóstolos, Cefas, ele apareceu para Cefa, para os apóstolos. Então o que acontece? E aí depois ele apareceu para 500 irmãos. Só que Jesus tinha dado uma instrução para eles. Não esqueça dessa palavra: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo, ao qual foi prometido lá no livro de Joel, foi profetizado lá, vai descer sobre a minha igreja e vai encher a minha igreja de autoridade, vai encher a minha igreja de poder. Mas olha o que acontece aqui no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15, vai dizer assim, ó, 1,15 diz: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então vamos lá. Lá em Lucas, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, que era o batismo com o Espírito Santo. Na carta aos Coríntios, nós lemos que fora os apóstolos, Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu ali para 500 irmãos, que alguns ainda estavam vivos, mas outros já tinham dormido no Senhor. Então presta atenção. Jesus falou: ficai em Jerusalém. Então nós sabemos que ali, que era 500 irmãos, tinha 500 irmãos fora os apóstolos, né? Então era um pouco mais de 500 pessoas. Mas no dia do batismo no Espírito Santo, no dia da descida do Espírito Santo, a Bíblia fala que ali eles estavam juntos, que era uma multidão, mas só tinha 120. Ou seja, cadê aqueles 500 irmãos que estavam ali? Que viram Jesus ressurreto, que viram Jesus vivo após a sua morte, que viram Jesus ressuscitado, que viram Jesus comendo peixe, bebendo água, fazendo milagres, ensinando a palavra. Eu estou falando depois da ressurreição, depois do terceiro dia, depois do terceiro dia ao qual ele ressuscitou, e ele continuou ainda 40 dias na terra fazendo a vontade de Deus, a vontade do seu Pai. Tinha 500 irmãos lá, mas no dia que o Espírito Santo desce, só tem 120. Cadê 380 homens de Deus que também eram para estar ali? Pastor, o que aconteceu? Eles não foram resilientes, eles não foram perseverantes. Lá no livro de Daniel está escrito: perseverai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 10, 38. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, eu vou finalizar agora. Depois você ouça essa palavra de novo. E mais uma vez, você tem que entender. Jesus falou com mais de 500 homens, mas no dia que o Espírito Santo, porque passou um dia, não veio resposta, passou 2, então eles foram saindo, eles foram
indo embora. Eles, tá demorando muito. Tá demorando muito. Nós vamos embora, não dá para esperar mais. Meu irmãozinho, Moisés esperou, Davi esperou, José esperou, Jó esperou. Você quer ser usado tremendamente por Deus? Então você tem que ter perseverança, fé e paciência. E você tem que saber esperar. Espera, confia no Senhor, que o que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mas Jesus falou, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue, meu irmão, porque se você recuar, Deus não vai ter prazer mais na tua vida. Nós temos que ser daqueles que perseveram. E hoje nós vemos tantas coisinhas acontecendo na obra de Deus, na igreja. Estou falando coisas bobas, coisas pequenas. E a pessoa já pega, eu não vou vir mais não. Eu não quero vir mais nessa igreja. O irmão não me cumprimentou. Você está entendendo? As pessoas estão se desviando, abandonando a Deus. Elas estão saindo da presença do Senhor, da casa do Senhor. Elas estão virando as costas para Deus. Não porque elas estão sendo arrastadas, como os discípulos foram, e tendo ali que se retratar, negar Jesus para salvar sua própria vida, porque mesmo os discípulos, acontecendo isso com eles, eles nunca negaram Jesus. Eu estou falando hoje, essa geração de hoje. Eu não vou dizer que isso nunca aconteceu no passado, com certeza deve ter acontecido, mas hoje está demais. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que. O pastor demorou muito, começou um pouco atrasado, não sei o que lá. Tudo é motivo. Meu irmão, você tem que ser resiliente. Você tem que ser uma pessoa perseverante. Você tem que dizer, eu sou perseverante. Eu vou lutar até o fim. Eu vou perseverar até o fim. Eu vou terminar esse propósito de jejum. Eu fiz um propósito de oração. Eu vou orar todos os dias. Eu vou ler, vou meditar na palavra de Deus todos os dias. Eu vou estar na casa do meu Senhor. Eu vou terminar minha faculdade. Eu casei, só a morte vai separar. Eu vou terminar esse curso. Eu não vou abandonar ele no meio do caminho. Eu entrei para trabalhar ali. Eu só vou sair quando Deus me der uma direção diferente. Caso contrário, eu vou ficar ali até me aposentar. Você está entendendo? Então, esse é o segredo, esse é o propósito. Persevere. Daniel disse, volta a falar de Daniel. Ele disse, tu, porém, vai até o fim. Meu irmão, vai até o fim. Porque Deus tem coisas grandiosas para a tua vida, bênçãos maravilhosas. Eu acredito nisso, eu creio nisso, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe toda a sua vida, que Deus abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Tchau!